transforme nossas lágrimas em oração. Intercede por nós. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, pede, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Diga, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou. Ele conhece seu coração. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ele conhece teu coração mais do que ninguém. Ele sabe das tuas dores, Ele sabe quando você chora, e Ele só está esperando você pedir ajuda. Aleluia. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar. Agora pede bem alto. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor subiu. O teu pedido já subiu e vai descer. Aplaude ao Senhor. A glória de Deus vai descer. Aleluia. Glória para Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Santo, 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 santo. Recebe o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, Santo Israel, o Pai das luzes, o único Deus, toda honra e toda glória. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Quem é que está feliz por estar aqui nesta noite? Muito bem, graças a Deus.
Deus preparou este encontro para nós. Ele disse: hoje eu vou lá naquele lugar, pessoalmente, e vou derramar bênçãos. Sem medida, aquela igreja acolhedora, aquela igreja que traz, né, a existência, aquilo que não existe, a igreja de fé. E Jesus, Ele veio nos ensinar hoje a falar, a ouvir, a acolher as pessoas no nosso meio. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece cada parte do nosso corpo, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou. O Senhor conhece nossos pensamentos, o Senhor conhece tudo que se passa com cada um de nós. O Senhor sabe nossas dificuldades, o Senhor sabe o nosso sofrimento, o Senhor sabe as nossas dúvidas, o Senhor sabe às vezes que nós nos afastamos do Senhor por negligência, porque queremos fugir da Tua presença. Mas nós temos certeza, Senhor, que hoje o Senhor veio nos abençoar com discernimento, com ousadia, com sabedoria, com inspiração. E nós temos certeza que a Sua mão está estendida sobre nós, como sempre esteve. Mas hoje o Senhor nos abraça, hoje o Senhor nos envolve, porque a Sua glória está descendo sobre nós. E nós vamos honrar ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco e abre todo o nosso entendimento, e consagramos tudo que vier a acontecer, tudo que o Senhor falar ao nosso coração, seja consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, gente. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de São João, capítulo 8, no verso 1. Quem já primeiro diga amém. Olha lá, nosso líder do céu. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensinar. Vou trocar minha versão da Bíblia aqui, porque vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. Amém? Verso 2 diz: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele assentado os ensinar. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que
terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Meu Deus, meu Pai, me ajuda a compreender a Tua palavra. Eu preciso tanto, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor quer para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu quero aprender mais do Senhor. Fala comigo, fala ao meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus e vamos nos sentar. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando para tornar a nossa igreja uma igreja acolhedora. Mas nós sabemos que o caminho é árduo. São poucas as pessoas que entendem qual o propósito de Deus com a nova visão, o novo projeto. Mas nós entendemos que precisamos nos preparar para o amanhã. Precisamos nos preparar para sermos cristãos acolhedores. A igreja de Jesus, ela está entrando na visão do acolhimento. Jesus está chegando e Ele mesmo promete não deixar ninguém para trás. Mas para que isso aconteça, é preciso que verdadeiramente as nossas igrejas, nós, cada um de nós, venhamos nos envolver nesse grande projeto de Deus. Mas eu quero falar hoje, nesta noite, acerca de que acolher também é misericórdia. Nós vamos meditar e vamos estudar esse texto que está no livro de São João. Vamos analisar isso que foi exposto na Bíblia, no livro de João. E para a gente começar, e antes de nós entrarmos numa análise detalhada desse texto, eu preciso e nós precisamos compreender, o contexto dessa história, onde ela se desenrola e como aconteceram aqueles fatos. E a primeira pergunta que a gente tem que responder para nós é exatamente essa: onde Jesus estava, meus irmãos? O que ele estava fazendo? Tudo isso que a gente tem que tentar compreender o que vai acontecer. Nós sabemos, nós lemos o texto, a história conta o que ele estava fazendo. Ele estava ensinando. O texto diz que Jesus estava no templo. Vamos lá, 8:2. Olha aqui. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, ele os ensinava. Então Jesus estava no templo
ensinando. Amém? Onde é que estava mesmo? No templo. E de repente, a palavra de Deus fala que entraram os escribas e os fariseus. E esses homens trouxeram à presença de Jesus aquela mulher, olha só, que foi pega em adultério, flagrante adultério. E eles pegaram aquela mulher e jogaram no meio de todos lá no templo. Nessa cena que a gente procura colocar aqui, não aparece. Jesus só aparece no final, mas havia Jesus sentado no meio do templo lá, os discípulos todos sentados do lado. Chegaram esses homens e jogaram a mulher, empurrando para lá, porque ela tinha cometido adultério. E o que aconteceu, pastor, aí? Eles fizeram para Jesus perguntas. E a gente vai analisar qual era a verdadeira intenção dos homens que trouxeram a mulher. O que aqueles homens queriam? E a resposta é simples. Aqueles homens queriam testar Jesus. Jogaram Jesus entre a cruz e a espada. Uma confrontação. Eles queriam confrontar, colocar Jesus à prova. Então eles apresentam a mulher adúltera e questionam na frente de todo mundo sobre o que deveria fazer com eles. Quando eu comecei a ler esse texto pela manhã, eu pedi para Deus e eu fiquei pensando: quantas vezes você e eu somos confrontados? Quantas vezes você e eu durante o dia somos testados? Quantas vezes as pessoas vêm com muita carga sobre a gente para testar, só porque você é cristão, só porque você crê em Jesus, porque você se diz cristão, diz que ama a Deus, que lê a Bíblia, que ora, que vive na igreja. E as pessoas, elas confrontam a cada momento, a cada um de nós. Não estou escapo disso, nem a minha esposa, nem vocês, todos nós somos confrontados. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Exposição. E Jesus teria que responder ao questionamento. Qual era a situação? Jesus teria que responder de acordo com a lei de Moisés. O que nós aprendemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 14? São os 10 mandamentos. Um dos tópicos: não adulterarás. Agora vamos viajar até o livro de Levítico, no capítulo 20, no verso 10. O que a gente tem? Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Morreriam os dois, como apedrejados. Esta era o que? A lei. Era sobre isso, sobre esta lei, que era chamada lei de Moisés, era que os escribas e os fariseus estavam confrontando Jesus. Queriam que Jesus dissesse o que ele pensava da situação daquela mulher. Eles queriam que Jesus falasse
O que ele achava daquela mulher estar adulterando, dela ter adulterado? Para a gente ser mais prática, ela foi pega em adultério. E havia um companheiro. Preste atenção. Jesus teria que responder, porque essa era a lei. A lei dizia que seria morto. E eles queriam testar o que? O comportamento de Jesus, a atitude de Jesus, o que Jesus iria dizer para eles fazerem, como filho de Deus, como aquele que estava ensinando na sinagoga as coisas de Deus. A outra confrontação que a gente encontra nesse texto é exatamente de acordo com o que ensinava. O que ele estava ensinando? Jesus estava ensinando sobre o amor. Jesus estava ali falando de misericórdia. Jesus estava falando de compaixão. E aqueles homens trouxeram aquela mulher naquele estado, naquele pecado, estado pecaminoso, como era conhecido na época, que esse pecado, segundo as leis de Moisés, levava à morte, ao apedrejamento. E Jesus estava ali falando de amor, de misericórdia e de compaixão. O que Jesus iria fazer? O que ele iria falar? O que ele iria expor para todo aquele povo que ele estava falando? Agora, eu pergunto, qual era o objetivo desse encontro, desse confronto? Qual é o objetivo maior desse confronto? Aqueles homens, eles estavam esperando que Jesus cometesse um erro. Agora olha, irmão, olha para o irmão que está do seu lado. Todos que estão ao redor estão esperando um momento que você cometa um erro. Como os escribas, como os fariseus, as pessoas, elas olham para nós e elas fazem a avaliação da gente e jogam situações. O mesmo Satanás sabe como que nós somos. Satanás conhece a palavra de Deus. Satanás sabe que se nós pisarmos na bola, nós nos afastamos de Deus, e ele cria situações, ele coloca a situação na nossa frente, exatamente para quê? Para fazer esse confronto, né? Ele quer que nem os escribas, os fariseus, ver como é que você vai se comportar diante de certas situações, qual a sua atitude, como é que você vai se comportar. Agora presta atenção em algo. Somos confrontados todo o tempo em nossas atitudes. Pelo vizinho, pela pessoa que vê você passar na rua, pelos seus familiares, pela vizinhança, pelos seus colegas de trabalho, pelas pessoas que te conhecem de ontem, as pessoas que te viram ontem. Não podemos nos esquecer, nós somos confrontados todo o tempo em nossas atitudes, querido. E é isso que a gente viu ali, exatamente. Por que Jesus tinha que julgar aquele caso? Ele tinha um objetivo, ver se Jesus ia errar no seu julgamento. Queriam fazer Jesus julgar aquela mulher, para que eles tivessem motivo de prendê-lo, porque ele estava indo contra aquilo que ele pregava e contra Deus. Se ele mandasse também apedrejar aquela mulher, se ele dissesse, olha, faz o que a lei diz, eles iriam apedrejar, matar aquela mulher na frente lá, e Jesus ia ficar com a... E aí, né? Como é que ele ia ficar? Ia ficar numa situação difícil, porque ele estava pregando amor, ele estava pregando misericórdia, ele estava pregando compaixão. Como é que ele diz que tem que apedrejar, porque a lei tem que ser cumprida de Moisés? Estou falando
dessa maneira que é para a gente perceber como nós somos confrontados, como as coisas acontecem. Agora, o que a gente aprende nesse texto com Jesus? Primeiro, qual foi a reação de Jesus no primeiro momento? O que a palavra diz? A palavra diz que ele ficou lá sentado, mexendo na areia. Como ele ficou? Em silêncio. Não falou nada. No primeiro momento, ele viu jogar a mulher no meio do salão. Ele continuou como ele estava. Deve ter dado aquela olhada, né? E continuou. Diz a palavra que ele ficou lá mexendo no chão. O silêncio. Um dos aspectos notáveis dessa passagem, a coisa mais memorável que você descobre é exatamente isso: o silêncio inicial de Jesus. Em vez de ele responder imediatamente como filho de Deus, tinha autoridade ou não tinha? Tinha. Ao invés de responder imediatamente, o que ele fez? Ele inclina a cabeça e começa a escrever no chão com o dedo. Agora presta atenção que esse gesto, querido, é um gesto intrigante. Eu acho que todos os que estavam ali, esperando que Jesus falasse, tomasse uma atitude, ficaram intrigados. O que será? Você não parou para pensar nisso? O que será que Jesus ficou em silêncio e ficou escrevendo no chão? Uma situação séria. Era hora de ele provar que era filho de Deus. Todo mundo ia pensar nisso. E aqueles homens estavam pensando isso. Vai ou não vai tu responder? Você imagina que ia ter aqueles mais afoitos que estavam atrás já, vamos mandar brasa, né? Vamos matar, vamos esfolar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas aquele silêncio tem um significado. E nós precisamos compreender o significado do silêncio. Como é que a gente pode interpretar esse silêncio? Como um convite, diga, um convite à reflexão. Convite à reflexão. O silêncio de Jesus, ele nos leva a interpretar como se ele estivesse ali fazendo um convite a todos os que estavam presentes a uma reflexão. Pode perceber que Jesus não age impulsivamente, mas em vez disso, o que ele faz? Antes dele falar qualquer coisa, ele dá tempo, diga, dá tempo aos acusadores. Para quê? Para que eles se examinem, para que eles se examinassem. Aqueles acusadores estavam ali, e Jesus queria que eles pensassem um pouco também. Presta atenção, querido. Própria consciência. A gente pode interpretar esse texto de Jesus como ele dá oportunidade para a pessoa examinar a própria consciência. O que esse momento nos ensina? Neste momento da igreja, ensina duas coisas importantes. Primeiro, a importância da ponderação. Diga, ponderação. E a importância da misericórdia. Isso chama-se acolhimento. Eu parei, me apaixonei por essa palavra hoje. Sabe por quê, queridos? Porque aqui está um monte de resposta para nós. Se nós queremos ser uma igreja acolhedora, nós não podemos ter um olhar crítico em relação às pessoas. Nós não podemos olhar as pessoas e condenar as pessoas. Nós não podemos olhar para as pessoas e ficar achando
que ela pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ser assim, pode ser assado. Por quê, pastor? Porque todos nós somos semelhantes, não somos iguais. Cada um é diferente do outro, mas somos semelhantes à imagem de Deus. E como homens desta terra, todos nós somos pecadores. Todos nós temos problemas. Todos nós já erramos, continuamos errando e vamos errar mais na frente. Então nós não podemos tomar uma posição. O silêncio de Jesus, ele nos ensina, antes de nós fazermos qualquer julgamento sobre qualquer pessoa, seja lá quem for, o que é? Ficar calado, refletir, examinar, analisar, ficar pensando, poxa, se fosse eu, né? Como é que ia ser o negócio? Acolhimento, ele envolve reflexão interior, exame. Eu preciso aprender a tratar bem as pessoas. Eu preciso aprender a ajudar as pessoas, querido. A nossa igreja, ela é um grande hospital, como diz a minha esposa. E olha aqui, é um hospital de maluco, de doido. Pessoas que são afetadas emocionalmente. Pessoas psicologicamente afetadas pelo meio ambiente que vive, pela sociedade, pelo sistema. Além disso, tem as doenças psicossomáticas que são causadas por isso. As doenças ruins que aparecem aí por causa disso. A doença da alma, angústia, tristeza, choro, perseguições interiores. Mas Jesus nos ensina nessa noite que o silêncio, ele significa um convite à reflexão. Tem um exemplo muito grande de uma pessoa que no início disse: bora pastor, manda brasa, quebra esse cara aí. Ele ficou em silêncio. Ninguém entendeu o silêncio, mas depois nós viemos entender por que ele ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Amém? Amém. Aí vem o segundo tempo, né? A segunda reação, o segundo momento. Qual é o segundo momento? O significado da sua palavra. O que Jesus diz? Aquele que estiver sem pecado, vou colocar para a gente ler. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira. Amém. Vamos lá. Jesus, como se insistisse na pergunta, vou colocar no 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem muito na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Que coisa bonita, que palavra bonita que Jesus diz. Uma palavra bonita, mas nesse momento ele está o quê? Desafiando os acusadores, querido. Ele desafia os acusadores com a afirmação icônica, né? E
Aquele que estiver sem pecado, retire a primeira pedra. Eu tomo como uma declaração muito poderosa, que chama a humildade e a autorreflexão. Pense. Quem não tiver pecado nenhum para acusar, tira a primeira pedra. Todos nós temos alma. Nós somos humanos, somos semelhantes uns aos outros, não somos iguais, eu falei agora. Isso chama-se humanidade compartilhada. Nós compartilhamos a nossa humanidade. Nós compartilhamos costumes, nós compartilhamos hábitos, até prazeres. Nós compartilhamos. Quando nos alegramos diante do Senhor, estamos compartilhando o prazer de estar na presença de Deus. Jesus destaca que todos têm pecados e imperfeições desse tempo. E sabe o que é o mais importante de tudo? Eu vou perguntar para você: você ouviu Jesus condenar aquela mulher? Jesus não condena. E essa lição é muito poderosa para nós, porque ela é uma mensagem de compaixão, uma mensagem de perdão para todos nós que queremos viver como cristãos, como seguidores de Jesus. E acolhimento, queridos, acolher é compreender isso: misericórdia, perdão, compaixão, sem julgar. Jesus nos dá uma mensagem clara, mas essa mensagem ela vem ser dada depois, sabe aonde? Pelo apóstolo Tiago. Não sei se esse Tiago era o irmão de Jesus, mas acredito que seja. No capítulo 2, no verso 13, quando ele fala assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a misericórdia ela tem que prevalecer sobre qualquer julgamento. Antes de você julgar, antes de você chegar e determinar que aquela pessoa é isso e aquilo, nós, não digo você, nós precisamos realmente ter misericórdia, ter compaixão. Aí vem de afinetar, traz ele para perto, vamos cuidar dessas pessoas. Tem muita coisa que nós precisamos consertar na nossa vida. Eu principalmente sou um dos piores. Mas nós não podemos ficar abrindo a boca para dizer que somos cristãos se nós não fizermos os nossos conselhos, principalmente na hora de receber, de acolher as pessoas no nosso meio como cristãos. Não podemos julgar. A passagem bíblica também ela não menciona nada sobre o marido daquela mulher, mas ela relata que os líderes religiosos apanharam a mulher em adultério e a trouxeram para Jesus, tentando testar ele. A ideia deles era exatamente testar aqueles homens. Eu coloquei umas perguntas para responder rapidinho para vocês, para a gente encerrar. Quem eram os escribas e fariseus? Vocês sabem quem eles eram? Os escribas e fariseus eram grupos religiosos judaicos que desempenhavam papéis importantes na sociedade da época. Os escribas eram copistas e intérpretes das escrituras, enquanto os fariseus eram conhecidos por sua estrita observação da lei judaica. Os fariseus cumpriam e cumprem até hoje tudo aquilo que está na lei judaica.
E os escribas, aqueles que escreviam, que interpretavam, que estudavam a lei, que criaram o resto da lei. Que se vê os 10 mandamentos, Deus escreveu 10 mandamentos, 10 da lei. Mas o restante que tem Levíticos, Deuteronômio, no Pentateuco, você vai ver que tem um monte de regras que foram escritas pelo homem, foram escritas pelos escribas. O que a gente pode aprender com a resposta de Jesus? É uma pergunta que eu me fiz. O que eu posso aprender com a resposta de Jesus? Que ele nos ensina uma grande coisa, a importância da misericórdia. Ele também nos ensina a importância de nós sermos humildes. E o que mais importante ainda que ele nos ensina é não fazermos julgamento, principalmente julgamento precoce. E Jesus nos convida a refletir sobre nossas próprias imperfeições. Hoje é um dia de busca do Espírito Santo, de oração. Pela manhã nós tivemos oração, deve ter sido uma bênção. Deus deve ter derramado a sua glória neste lugar. Hoje no louvor também, antes da oração, e nós estamos vivendo essas coisas boas. Mas também Jesus nos convida a refletir sobre as nossas imperfeições. O que nós somos de perfeito antes de apontar dedo, não é nem julgar, apontar o dedo para alguém. Dessa maneira, nós precisamos aprender a acolher as pessoas. E para a gente encerrar, pastor, como é que nós podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje? A resposta é simples: praticando a compaixão, praticando a tolerância, praticando a empatia em nossas interações com os outros. Isso é uma igreja acolhedora. E antes de tudo, nós devemos lembrar que todos nós temos falhas. Todos nós temos falhas. Todos nós temos pecados, e muitos de nós, os pecados são cabeludos. E não são pecados que a gente pode dizer, não, pecados. São atitudes às vezes. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Vamos nos lembrar das nossas falhas, dos nossos pecados. Vamos nos lembrar que todos temos falhas, temos pecados. Nós precisamos, meus irmãos, estender a mão. E a mão que nós precisamos estender é a mão da graça. Isso pode ter um impacto transformador, tanto nas nossas vidas, como na vida daqueles que vão nos procurar, que vêm nos procurar, que vão entrar aqui. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor.
olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, porque todos aqueles que nos procuram são aqueles que precisam de nós, precisam do nosso afar, da nossa palavra, da nossa atitude. Coloque a mão para cima e diga assim: usa-me, Senhor, eu quero ser o teu instrumento. Perdoa, Senhor, as vezes que eu fracassei. Perdoa, Senhor, as vezes que eu julguei meu irmão sem intenção, mas julguei. E ajuda-me a ser uma nova criatura diante do Senhor. maravilha, né? Que maravilha. O Espírito Santo de Deus falar tremendamente aos nossos corações. Nós cremos, Senhor, que a igreja com a matriz, Catedral da Vitória, da Passagem ao Vino, meu Deus, é uma igreja acolhedora, porque o Senhor vai usar mais e mais cada um de nós, em nome de Jesus te pedimos, amém? Graças a Deus. A igreja pode sentar um minutinho? Amém, amém. Pode sentar. Pastora, a gente pode sentar também? Pode, né, pastor? A diaconisa. Glória a Deus. Irmãos,
Com nossos avisos, todos nós já estamos certos que amanhã, quinta-feira, sexta-feira e sábado, nós temos um compromisso com o Senhor Jesus, como igreja acolhedora, como igreja que está sedenta por conhecimento da palavra de Deus. Nós temos o nosso compromisso com a conferência de células às 19h30, lá na nossa sede, tá? Então todo aquele que já pegou a sua pulseira, já quitou a sua pulseira, quem ainda não quitou, eu estou aguardando no final do culto, para que nós possamos cumprir e fazermos o pagamento e estarmos lá, em nome de Jesus. Conhecimento, em nome de Jesus, amém? Domingo pela manhã, né? Enquanto os romeiros vão lá adorar a santinha deles, nós vamos estar aqui glorificando o nome do Senhor, amém? Às 7h30, né, pastor? Nós estamos no domingo abençoado, tomando um cafezinho, compartilhando a palavra de Deus, que é para a nossa edificação, amém? E à noite nós vamos estar com o culto das primícias, às 18h30. Você, meu irmão, minha irmã, que possa contribuir com algum alimento não perecível, não se esqueça, traga para que nós possamos ajudar os nossos irmãos que estejam momentaneamente passando por alguma dificuldade, amém? Porque nós somos uma igreja acolhedora, inclusive ajudando os irmãos, amém? Então às 18h30 domingo. Alguém tem testemunho? Não? Podemos encerrar, pastor? Eu esqueci de alguma coisa? Sim, oferta, é verdade. Ei, eu igual, não sei quem foi que disse, acho que eu estou ficando velha. Eu já estou esquecendo, né? Amém, Senhor. É por isso que eu tenho que fazer aquele exercício todo dia. Hoje, dia 8 de outubro de 2025. Amém? Então vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se esta noite você veio devolver aquilo que pertence à casa do tesouro, o seu dízimo, se dirija até o altar para receber a solução. Se você trouxe uma oferta de amor, levante, coloque nas suas mãos. Pastora, eu não trouxe nada, vim desprevenido. Levanta, meu irmão. Pela fé, a tua mão do Senhor, Ele é um Deus que nos abençoa, em nome de Jesus. Pastor, agir, Deus eterno, poderoso, glorioso e maravilhoso. Deus, esta noite, o Senhor foi tremendo a falar no nosso coração, que através do seu silêncio, naquela situação, o Senhor nos faz refletir. E a tua igreja, nesse momento, diante do Senhor, te adora, com os dízimos, com as ofertas, Deus, que os teus filhos devolvem aquilo que pertence à casa do tesouro, e o Senhor permitiu que ficasse em suas mãos, que o Senhor venha abençoar, livrar, Deus, neutralizando toda a ação do cortador, do migrador, do devorador, do destruidor da finança do teu povo, Deus. De igual forma, meu Pai, aquele que levantou a sua oferta, plantando em terra boa, que o Senhor venha abençoar. De igual forma, abençoa aquele que eu, no momento desprevenido, não trouxe mais o seu coração. É, Senhor, um coração de contribuidor da tua casa. É em nome de Jesus que nós consagramos dízimos e ofertas no teu altar, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Todos digam amém. Graças a Deus. Pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, e nos deu novas vestes de louvor. Pra celebrar
e reparadora, um despertar na tua presença para continuarmos essa jornada. É o que te pedimos em nome de Jesus. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo grande amor de Deus Pai e a compaixão do nosso Espírito Santo, a companhia do nosso Espírito Santo. Vamos em paz. Amém e graças a Deus. Boa noite, amada igreja. Nos deu novas vestes de novo pra celebrar a vida.